E essa semana, a presidente Dilma garantiu que até o final do ano de 2014, cerca de 1.400.000 moradias serão contratadas dentro de um programa que todo mundo conhece, chamado Minha Casa Minha Vida. A presidente afirmou que deseja dar continuidade ao programa mesmo após o fim do mandato dela. O governo também anunciou medidas para estimular o setor da construção civil, que incluiu inclusive aí a desoneração da folha de pagamento. Olha, nós temos um convidado especial para falar desse assunto, que é o Carlos Alberto Lilienthal Rotermundo, que é autor do livro que eu tenho aqui, ó, deixou aqui comigo, chamado O Segredo da Casa Própria Sem Juro. Queria mostrar para você, né? E ele é o nosso convidado. Carlos Alberto, boa noite, muito obrigado pela gentileza e pela participação aqui. Boa noite, Geraldo. Carlos Alberto, veja bem, o governo financiaria a casa própria cobrando só correção, mas não cobrando juros. É essa a ideia? Não, essa ideia é a constituição de um fundo que pode também contar com recursos de governo, mas em sua essência são recursos das pessoas, da sociedade civil e recursos de empresas que fazem dedução de impostos. Ele é um programa complementar aos programas de governo. Sim. Agora, para isso precisaria uma lei, é isso ou não? Precisaria um projeto estabelecendo o nascimento desse fundo? Sim, esse programa ele foi implementado já num modelo piloto nos últimos 5 anos. Nós temos já algumas centenas de pessoas já residindo nos seus imóveis dentro dessa sistemática de financiamento totalmente isento de juros. Esse programa ele nasceu a partir do estudo de programas exitosos que existem em diversos países no mundo. Uma das grandes referências é o Grameen Bank, de Mohamed Yunus, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, por esse trabalho que permite o acesso de crédito para famílias de renda muito baixa, extremamente baixa, onde normalmente os bancos não conseguem atuar dentro da sua sistemática padrão. Com base nesses estudos foi desenvolvido então o modelo, ele foi aplicado esse programa piloto e hoje nós queremos a aprovação de uma lei de iniciativa popular para tornar esse programa ainda mais robusto e com muito mais abrangência. Sim. Bom, então existe um projeto de lei, ou existe um projeto recolhendo assinaturas para que seja implementado esse fundo, é isso? Quantas Exato. assinaturas já tem esse projeto? Nós estamos passando um pouquinho, 500 mil assinaturas. 500 mil assinaturas? Isso, e nós temos aí, precisamos de 1% do eleitorado, que seria 1.400.000 assinaturas. Então ainda existe um trabalho bastante forte pela frente para chegar ao número de assinaturas necessárias. Sim. Quer dizer, uma vez coletadas as assinaturas, como já aconteceu quando? A ficha suja, não foi isso? Projeto Ficha limpa é um dos casos, deles. crime hediondo, Crime também hediondo. foi nessa mesma sistemática de coleta de assinaturas. E é um processo interessante porque mobiliza a população, faz com que a vontade do cidadão seja respeitada e a Casa Legislativa recebe, então, o projeto já com esse aval da própria população. Sim. Bom, esse fundo, você disse, as empresas então poderiam descontar nos seus impostos, não é isso? Sim, o Brasil ele já é bem desenvolvido nesse sentido, em termos de leis que permitem dedução fiscal em recursos que as empresas direcionam para organizações do terceiro setor. Como a lei Rouanet, por exemplo, não? Exatamente. O projeto de lei, ele prevê uma equiparação dos benefícios da Lei Rouanet. Então, nós buscamos que recursos direcionados para a habitação tenham a mesma dedução fiscal do que os recursos Agora, direcionados se uma pessoa, então, comprasse uma casa própria, né, com juros zero, quanto a menos ela pagaria? Me dá um exemplo. Uma casa que valesse, sei lá, quanto? 60 mil reais. Bom, vamos usar o exemplo de 100 mil reais para facilitar a conta. Num crédito tradicional, isso representaria uns R$ 1.100 de prestação. Se nós considerarmos aí alguma taxa de subsídio, pode chegar a R$ 800. Nesse programa, o valor da parcela, quando retira-se o juro e mantém-se todo o valor principal, chega a R$ 380, o valor da parcela. Isso faz quantos anos ela pagaria R$ 380? Em 30 anos. Em 30 Eu estou fazendo a conta em 30 anos. 30 anos, tá. Pode-se trabalhar até estender um pouco esse prazo. Agora houve uma extensão no prazo de financiamento para habitação. Então, isso poderia até diluir um pouquinho mais essa parcela, mas essa redução da parcela, ela é muito importante porque faz com que mais famílias tenham acesso àquele mesmo imóvel. A renda da família seja mais baixa e aí nós tenhamos mais famílias acessando esse imóvel. Então, ela pegaria esse dinheiro emprestado desse fundo
e Exatamente. devolveria para esse fundo. Ela pagaria as prestações para esse fundo ou não? Exatamente. Pagaria para o fundo, para que para outras o mesmo pessoas fundo. pudessem tirar do fundo e também, é isso? Exato. Esse retorno dos recursos para o fundo, ele faz com que o fundo se acelere. Ele tem esse movimento de recursos retornando para o fundo, gera novas contemplações. Então, o ritmo de contemplações ele aumenta conforme o passar do tempo. Tá. Carlos Roberto, as pessoas que quiserem assinar, então, o projeto, né, que é um projeto de iniciativa popular, como é que fazem? Bom, nós temos o site leidacasapropria.org. Como é que é? Leidacasapropria.org. www.leidacasapropria.org. Lá você vai lá e assina. O site ele é bem completo, ele tem toda a proposta do projeto de lei, ele tem indicativos de como está essa mobilização pelo país, quais são os municípios que estão atingindo a meta de mobilização. E tem a assinatura virtual, ela não conta para o projeto de lei, mas ele é o primeiro passo para que o cidadão esteja conectado dentro desse processo. E aí ele recebe e-mail sobre o avanço, como está o processo legislativo, quais são as organizações que estão apoiando essa ideia. Tá certo.